Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês, pessoal? Espero que sim, meus amigos. Então sejam muito bem-vindos ao canal Doutor Eletrônica. Então hoje a gente vai falar desse brinquedinho aqui, né? Que é o alicate amperímetro importado, LE1935, da marca IT Blue. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então vamos lá, pessoal. Então um alicate amperímetro aí com custo e benefício muito barato no mercado, né? É chinês, acredito que seja chinês. Então, pessoal, eu vou passar para vocês algumas dicas aqui, e especialmente falar de uma tecnologia nova, né, que vem nesse alicate, que é a tecnologia NCV, tá? Essa tecnologia aqui, que poucos conhecem, né, e eu vou falar dela aqui para vocês, tá certo? E a gente também vai fazer algumas medições aqui, algumas escalas, né? Nós temos aqui a escala de 2 mega, né, 200K, ohms, né, de escala de diodo com BIP, tá? 600 volts contínuo, que ele mede, né, até 600 volts de corrente contínua, DC, CC. E aqui a escala NCV, que é o que a gente vai falar, focar mais aqui, né, nessa escala. E vamos falar aqui também, ó, da 600 volts de tensão alternada, tá? E aqui, ó, ele mede até 600 amperes, 20 amperes e 2 amperes. É um alicate amperímetro, né, com multímetro aí muito bom, né, que a gente tem aqui a função também de congelamento, que é esse botãozinho aqui, né, para congelar. E nós temos aqui um LED, né, onde ele, junto com o BIP, ele fica piscando. E ele também, pessoal, se desliga sozinho, né, ele desliga automático, ou seja, quando você esquece, aí ele se desliga sozinho, tá? Esquece ele ligado, ele se desliga. Então vamos ao que interessa aqui, né? Que a gente vai fazer alguns testes aqui. Eu já falei das escalas aqui de funcionamento, né? Essas escalas que ele contém aí. Então a gente vai fazer alguns testes aqui junto com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Joga a vinheta aí, produção. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o que ele acompanha, né? Só essa pontazinha de prova. Um alicate amperímetro aí bem barato no mercado. Aqui foi, na minha região, foi R$65, mas vocês encontram aí muito mais barato aqui na internet, né? Então eu vi aí de R$46, 48, 50, tá? O camarada lá precisa ganhar o seu troquinho também, né? Então futuramente eu vou comprar um da Unity, da marca da minha câmera, né, térmica, e vou apresentar aqui para vocês também o novo alicate amperímetro Unity, né? Eu gosto muito de ferramentas, gente, eu sou apaixonado por ferramentas. Então temos aqui dois resistores, um de 10 ohms e um de 10K. A câmera não focou bem aqui a cor, mas é basicamente isso, 10 ohms e 10K, até aonde a gente vai fazer as medições. Nós temos aqui um diodo SR5100 e um IN5404, ou seja, basicamente uma coisa só, né? Por que eu tô com dois diodos aqui? Tô com dois diodos aqui, gente, porque tem um em curto e tem um bom, tá? Então, para você que é robista, que tá passando no canal aqui, já vai aprender como testar diodo, né, e resistores, beleza? Então a gente vai falar primeiramente da função NCV, né? Para que serve essa função NCV? Então, pessoal, você que é eletricista, isso é a mão na roda para essa função, né? Então, vamos lá. Eu vou conectar aqui a minha régua. Isso é uma régua improvisada aqui, né? Para mim testar a amperagem também. Eu vou ligar ela aqui na tomada, já liguei na tomada, tá certo? E a gente vai fazer um teste aqui com essa função NCV. Aqui nós temos fase, neutro e aterramento, tá certo? Então vê só, a gente vai colocar aqui na escala de NCV, tá vendo? Na escala de NCV, e a gente vai testar primeiramente o neutro, né? Tá vendo aí, ó, que não deu nada, não é isso? Então aqui nós vamos testar o aterramento, também não deu nada. Então agora a gente vai para a escala de
para o fase, né? Então veja aí, ó, que ele ficou piscando aqui o LEDzinho, ó. Tá vendo aí? Bem interessante. Isso aqui é a mão na roda, né? Para você que é eletricista. Muito bom. Beleza? Então, explicado aí para que serve a escala de NCV. Agora a gente vai fazer uns testes aqui básicos, né? Onde a gente vai medir tensões em amperagem, tá? Primeiramente, vamos medir amperagem. Eu vou ligar meu ferro de solda aqui na régua, tá? Tá aqui, já conectei aqui meu ferro de solda. O ferro de solda aí de 50 watts, tá? 50 watts, tá vendo aí? 50 watts. Vamos ver aqui quanto de consumo que o meu ferro de solda está consumindo. Quanto ele está consumindo, né? Em amperagem. Então a gente vai colocar aqui, como o consumo é bem baixo, né? Eu vou colocar aqui em 2 amperes, tá? Vamos medir aqui, ó. Deu 172 miliamperes, tá? Então, consumo bem baixo aí, né? Então é assim, pessoal, que mede em amperagem, tá? Se você tem um equipamento que tem um alto consumo, você já vai colocar na escala de 600, que ele mede até 600 amperes, beleza? Então, o que é que acontece? Nós vamos medir aqui quantos volts está saindo nessa tomada, tá? Eu vou desligar meu ferro de solda, que eu não vou precisar medir em amperes. Então vamos fazer a medição aqui. A gente vai conectar aqui a pontinha vermelha, fiozinho vermelho, né? O conector vermelho, aqui em V, ohms, tá? E aqui no negativo, tá? E nós temos a opção aqui de NCV, gente, também, ó, onde você pode usar só uma ponta de prova, porque tem locais que não tem como você testar, né? Aí você, ó, coloca aqui, ó, tá vendo aí, ó, e vai fazer o teste, ó, diretamente na tomada, ó. Agora tem que colocar na escala de NCV, entendeu, pessoal? Então, ó, para descobrir fase neutra, ó, também serve, ó. Bem interessante. Não precisa estar em contato com o fio. Se tiver o contato também, ó. Bem interessante, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui positivo, negativo. E vamos fazer uma medição aqui nessa tomada, tá? Eu desencapei aqui, gente, porque a gente fica melhor de fazer essa medição, né? Então, ó, vamos colocar na escala aqui de 600 volts, né? 600 volts alternada. Então a gente já pode medir aí, ó, que temos aqui, ó, 220 volts, beleza? Deixa eu colocar aqui, fica melhor. E aqui, opa, aqui 220 volts, beleza? Tá vendo aí, ó? Então é assim que faz a medição de corrente, de tensão alternada, tá certo? Então tensão contínua, né? Na tensão contínua, ou seja, para você medir pilha, bateria de 12 volts, ou seja lá a voltagem de até 600 volts, vocês vão colocar na escala de 600 volts contínuo, ou seja, DC, né, e AC, DC, CC e AC, tá? Ou CA, pode ser também, tá bom? Então, o vídeo tá ficando um pouco grande, mas estou explicando bem direitinho para vocês entenderem. Nós temos aqui uma bateria de 9 volts, essa bateria já é um pouco usada. Vamos ver se ela tá boa. Colocar aqui negativo com negativo. Eu inverti aqui. Pronto. Temos aí, ó, 9 volts, né? A bateria ainda tá boa, 9 volts. Não tem problema não, pessoal, se você inverter, tá certo? A polaridade. Porém, ele vai mostrar aqui que está invertido, beleza? Veja aí, ó. Ele mostra aqui que está invertido, tá bom? Então, a gente vai fazer um teste agora com esses diodos, né? Vamos testar esses diodos aqui, né? Pra gente saber quem é que tá bom, quem é que tá ruim. Então, colocamos na escala de diodo, já apareceu um diodozinho aqui, ó. Tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a ponta de teste aqui no tracinho, né? E a outra aqui, que significa cator de anodo, tá? Olha aí que não deu nada, ó. Não aparenta.
Não apareceu nada aqui. Isso é um teste de continuidade, gente. Deixa eu afastar isso aqui. Isso é um teste de continuidade, tá certo? Não deu nada. Se eu inverter e não der nada, o diodo tá aberto. Pronto, deu aí, ó. A leitura que ele deu foi 620. Então, de um lado dá um valor, né? Apareceu aqui 620. E do outro não deu aparentemente nada, tá certo? Então, isso quer dizer que esse diodo está bom, tá bom? Então, vamos testar esse diodo aqui, esse outro, né? Observe aí que já deu um bip e zerou aqui. Vamos inverter. Tanto faz como tanto fez, tá? Se inverter de um lado para o outro, né? A polaridade vai dar uma coisa só. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, pessoal, que o diodo ele está em curto, tá? Esse diodo aqui foi para o saco, ele não presta, ele não funciona mais para nada, tá certo? Não presta esse diodo. Vamos medir aqui o resistor de... Tem dois resistores aqui, tem um resistor de 10R, né, que é 10 ohms, e temos um resistor de 10K, tá? Se você colocar aqui, ó, e não aparecer leitura nenhuma lá, deixa eu mudar aqui a escala, viu, gente? Vamos colocar no ohmímetro, né? Na escala de ohms, 200k ohms, né? Então, se eu colocar aqui, ó, e não der leitura nenhuma, é porque o resistor está aberto, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos medir aqui o resistor. O resistor aqui, ele está aberto, tá certo? Esse resistor. Deu aberto, o resistor é novo. Resistor aberto, aparentemente aberto. Vamos fazer um teste aqui no resistor de 10K. O resistor de 10K aí, ó, deu 9,8, tá certo? Então, é assim que se faz as medições nesse alicatinho amperímetro e multímetro também, né? Então, pessoal, essa dica que eu tô deixando aí para você. Muito obrigado pela companhia no canal. Aperta o pitoco aí do like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu, fui!